Bom dia, meu irmão em Cristo, tudo bem? Vamos lá estudar mais um pouquinho o capítulo 4 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Nós já estudamos o capítulo 1, 2, o capítulo 3. Nós agora vamos dar início à reflexão da leitura diária na unidade da fé, que é o subtítulo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Então abra sua Bíblia no capítulo 4, versículo 1, e vejamos o que a palavra nos instrui nesta manhã de terça-feira. Lendo junto aqui, num só pensamento e espírito, diz assim, versículo 1, capítulo 4 de Efésios: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. A palavra rogar é pedir. Rogo-vos está pedindo aos santos, aos salvos, em Cristo Jesus, pela fé, pela graça de Deus, tanto os judeus convertidos, como também os gentios, porque esta epístola, Paulo demonstra claramente seu chamado específico para pregar além das portas de Jerusalém, além das portas da Palestina, a todas as pessoas, aos gentios, aqueles que não eram do povo de Israel, mas que estavam juntos com o povo de Israel. Então agora Paulo, pregador dos gentios, em 3 viagens missionárias. E aqui em Éfeso, no capítulo 4, está aqui um pedido de Paulo, a unidade da fé. Rogo-vos, ou peço-vos, ou clamo-vos, pois eu quem? Paulo, o preso do Senhor. Aqui demonstra Paulo preso. E também essa epístola aos Efésios nos mostra que é uma das cartas assim redigidas, escritas na prisão, uma carta circular. Então, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, está pedindo uma conduta, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então, está pedindo aqui Paulo que venhamos a andar com dignidade, com testemunho, demonstrando que nós somos sal e luz nessa terra. Então, que andeis como é digno, honesto, honroso da vocação, do chamado com que fostes, então, uma redundância aqui, chamados. Então é um pedido de Paulo para que aqueles ali salvos, santos em Cristo Jesus e em Éfeso, viessem a andar, manter-se em dignidade de vocação. Indo para o versículo 2, diz assim, com toda a humildade. Como assim andando? Porque com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui já dá o primeiro ensinamento, como no versículo 1 nos ensina, nos fala para andarmos digno de vocação. Ele está mostrando com humildade, então precisamos ser humildes em Cristo Jesus, ser manso em mansidão e longanimidade, em outra tradução é com paciência. Então ser humilde, manso e paciente. E diz mais aqui, suportando-vos uns aos outros em amor, porque senão há dissensão, a divisão da casa de Deus, a briga entre a sociedade, a congregação, o povo de Deus. E aí casa dividida não prospera. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então procurando, nós temos que andar tentando ser humilde, longânimo ou paciente, nos suportando, tendo paciência no Espírito Santo de Deus que nos controla os nossos temperamentos. Procurando, indo atrás, desejando ardentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz que é Jesus Cristo. Então nós temos que manter a unidade para que não nos vejam como congregação dividida. Outro ensino no versículo 4 de Efésios capítulo 4 diz assim, versículo 4: há um só corpo e um só Espírito. Então não dá para você dividir um só corpo e um só Espírito. Então, um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, o chamado de Deus para a vida eterna, o plano da salvação, como nós já colocamos aqui, é enfatizado na carta de Paulo aos Efésios, a salvação, como nos fala em Joel 2,28, que já enfatizamos, é para todos, aqueles que creem pela fé, no amor redentor, na salvação, no libertador Jesus Cristo. Então há um só corpo. Você percebe aqui no versículo 4 que está dizendo há um só corpo, um só Espírito. Esse corpo é a igreja. Um só Espírito é o Espírito Santo de Deus, é a Trindade.
como também foram chamados em uma só esperança da vocação. Então, um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. O 4 já começa a nos mostrar o porquê que foi tirado deste texto o subtítulo A Unidade da Fé. Voltando para o 4, agora o 5, outra vez, um só Senhor, nunca vários deuses, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, um só Senhor, um Deus único, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus transcendental, Criador dos céus e da terra. Versículo 6, olha só, um só Deus, você vê como enfatiza? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É o Deus soberano. Então você vai perceber que no 4, no primeiro período, está um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. No 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e entre todos. O 7, mas, que já é uma condição, é uma conjunção, mas a graça, que é o favor imerecido, essa graça, esse favor imerecido foi dada a cada um de nós, os salvos em Cristo Jesus, tanto na igreja de Éfeso, como aos gentios que se converteram, como a em nossos dias, por amor de Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Cristo, nosso intercessor. Cristo, o unigênito. Cristo, o Cordeiro prometido. Cristo, o perfeito Filho de Deus, que veio ao mundo, nos pregou as boas novas, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue precioso, e aqueles que crerem nele, que creram nele, terão a vida eterna. O versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Então Cristo, subindo ao alto, é a ascensão de Cristo depois do cumprimento do seu ministério, depois do cumprimento das profecias ditas por Deus ao povo de Israel no Velho Testamento. Teve a sua ascensão e nos deixou o Espírito Santo de Deus Consolador, e nos deu dons aos homens, é claro, não aos homens natural, mas os homens que aceitaram e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O 9 e 10 vai nos mostrar sobre o poder de Deus. Ora, isto, ele subiu, é a ascensão, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, ou seja, cumprir as profecias ali do Velho Testamento, cumprindo-as no Novo Testamento. Versículo 11, e ele mesmo, Cristo Jesus, deu uns para apóstolos, aqui são os chamados, de Deus para um ministério especial. Deu uns para os chamados, outros para profetas, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores ou mestres em outra linguagem. São as pessoas vocacionadas para transmitir as boas novas do reino. 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, essas pessoas chamadas têm a responsabilidade, no versículo 11, em Cristo Jesus, de estudar a palavra, de dedicar-se no conhecimento da mesma e se esmerar na didática, no ensino, para que, no versículo 12, possamos entrar nesse contexto, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar é conhecer mais e mais de Cristo. Para que esse aperfeiçoamento? Para uma finalidade, para a obra do ministério. Então, nós nos aperfeiçoamos no conhecimento da palavra de Deus, para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, vou além, outros para professores de escola bíblica dominical, outros para ministros de músicas, outros para ministério com os missionários, outros para a administração do templo, outros para cuidar do patrimônio da igreja, outros para o ministério de capelania, e aí vai afora. Isso tudo com fim único para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a unidade tem essa finalidade em amor,
né, em fé, em graça, para a edificação do corpo de Cristo. A casa dividida não prospera. Aí o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha, aqui vem então ser retirado essa unidade da fé, entrando no subtítulo, a unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Como? Através da palavra, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Versículo 14. Para que não sejamos, aqui uma advertência, mas meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui a importância, por exemplo, dos bereanos na Bíblia, no Novo Testamento, que quando vinha aí um forasteiro falar alguma novidade, eles consultavam nas Escrituras para ver se aquilo era verdade. Então nós precisamos buscar o conhecimento, darmos respeito à escola bíblica dominical, aos nossos pregadores, aos nossos professores, aqueles que realmente ensinam-nos a palavra de Deus, para que não sejamos mais inconstantes, meninos fracos na fé, levados à roda por todo o vento de doutrina, toda situação de ensinamento. Ah, que legal aquilo, ah, gostei daquilo. Não, nós temos um único Deus, uma única fé, uma única palavra, que é a Bíblia como única regra de fé e prática. Então é essa doutrina que nós queremos para nós em nossa vida como ensinamento. E o dogma é o que? A linha de interpretação é aquilo que o Espírito Santo, por iluminação, nos dá a respeito da palavra de Deus, para que não venhamos ser enganados por homens fraudulentos, por pastores chamados pelo príncipe das trevas para nos afastar da verdadeira luz que é Cristo Jesus. Versículo 15. Antes, aqui mais uma linha de testemunho e conduta, seguindo a verdade em amor, seguindo a palavra de Deus em amor. Se não tem lido a Bíblia, passa a lê-la. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui o poder do Espírito Santo de Deus, aqui o apóstolo Paulo usando o que é uma forma didática, mostrando a constituição natural de um corpo, para que possamos entender o que Deus quer que sejamos em Cristo Jesus como um corpo, cada um no seu ministério, cada um com o seu dom delegado a Deus, para que possamos trabalhar em prol da edificação e unidade, nunca em divisão, da casa do Senhor. Versículo 16 e último, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, meu querido, que possamos mais e mais crescer na palavra de Deus, que possamos mais e mais entendermos os ensinos, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, também para a nossa vida. E aqui, no estudo de hoje, no capítulo 4, a respeito da unidade na fé. Unidade no Espírito, unidade em Cristo, unidade no Deus Todo-Poderoso, na Trindade de Deus, unidade na fé, no conhecimento e na única palavra, para o fim único de darmos testemunhas, para sermos sal e luz nessa terra e testemunharmos do grande amor de Deus, para edificação e propagação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Meu querido, se você sentir no coração, inscreva-se nesse canal, dê aquele joinha, aquele likezinho, toque no sininho para receber novas notificações, a exemplo da continuação do estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Ainda no capítulo 4, vamos falar a respeito da santidade cristã. Que Deus nos abençoe ricamente nessa terça-feira.